Seja muito bem-vindo ao canal e hoje eu trago aqui para você a minha experiência com a dieta carnívora. Muitos diriam que é animal-based, que seria uma dieta baseada em alimentos de origem animal, só que eu tenho várias peculiaridades que eu vou explicar para vocês aqui. E a ideia desse quadro, inclusive, foi um inscrito que deu a ideia, sem nem saber, ele colocou assim no comentário: meu corpo, meu laboratório. E aí eu fiquei pensando isso entrou na minha cabeça, eu gostei demais, né? Dá até para colocar a hashtag MCML, meu corpo, meu laboratório, porque realmente essa é a abordagem que eu sigo. E eu acredito que muitos que estão aqui, se você chegou até aqui, é porque você é uma pessoa que gosta de pesquisar por você mesma, que você gosta de fazer os testes em você, e eu gosto muito disso. Só que antes de entrar mais a fundo nisso, uma coisa que eu não fazia era medições. Então o que eu estou fazendo agora é, eu identifiquei os erros que eu fiz no passado e agora eu estou tentando aprender. Claro, a gente sempre comete novos erros. Sim, e esse também é um aprendizado. Porque às vezes a gente acha que a gente está na crista da onda, que a gente encontrou a resposta universal para todos os problemas, e aí vem o tempo e mostra que aquilo ali não era pra gente. Eu aprendi isso com o veganismo. Então agora eu tô mais esperto, porque a gente aprende a aprender. Então uma coisa que eu identifiquei em mim é que eu sempre fui uma pessoa, todo mundo falava isso pra mim, né? Ah, André, você é uma pessoa intensa, você vai muito a fundo. Mas eu não entendia muito bem. Olhando para trás e vendo as minhas experiências, o que acontece? A gente sabe que na vida tem dois polos opostos, né? Tudo tem dois lados. Não adianta. Não adianta. Você fala assim, ah, eu vou casar porque isso vai resolver os problemas da minha vida e eu vou ser feliz para sempre. Aí você encontra uma pessoa, você se apaixona e aí depois você descobre que o relacionamento tem um lado bom e tem um lado ruim. Não é verdade? Eu já fui casado, eu tive essa experiência, eu tô agora solteiro, olha, deve fazer 6 anos. E ó, já tô tomando minha água, vou falar pra vocês o quanto de água que eu tomo. Dá um golinho na sua água aí também. Água é bom demais, hein? Eu costumo comprar a água Ibirá e nessa água aqui, ó, eu coloco um aditivo. Que será que é esse aditivo, hein? Fica aí comigo para você descobrir. É outra coisa que eu estou testando. Então, eu estava falando para você, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de testar. Então, vou testar o veganismo, vou de cabeça. Vou testar o carnivorismo, vou de cabeça. Só que agora, eu estou mais esperto. Inclusive, tem um amigo meu que trabalhava comigo na época que eu trabalhava de programador no jornal da Folha de São Paulo, e ele comentou num vídeo, ele falou: estou muito feliz que você está de volta, só cuidado com os extremismos. E eu penso nas coisas que vocês falam. Antes eu pensava um pouco menos, agora eu penso mais. A gente vai ficando mais velho, né? Eu estou com 39 e a gente vai pensando nas coisas. E aí a gente começa a ficar mais esperto. Então, é o seguinte, sem enrolação, metodologia, meu corpo, meu laboratório. Ah, estou falando isso porque agora é uma nova religião? Não. O princípio da metodologia, meu corpo, meu laboratório é: eu estou fazendo para mim e estou compartilhando com você para caso possa te ajudar. Pegue aquilo que seja útil, descarte aquilo que não faz o menor sentido para você. É a minha jornada, é uma coisa pessoal. O que funciona para uma pessoa às vezes não funciona para outra. Muitas coisas que funcionam para uma pessoa funcionam para todo mundo. Um exemplo é água. A água funciona para todo mundo, não é? Então é isso. O oxigênio, ó, funciona para todo mundo. Estresse funciona para todo mundo. Quanto melhor for o seu gerenciamento de estresse, melhor. E aí eu já vou pegar o gancho. Outro ponto da metodologia meu corpo, meu laboratório.
que, além de ser uma coisa livre de dogmas, a premissa é testar. Ah, a pessoa falou tal coisa, beleza, falou tal coisa, deixa eu testar. Eu não vou assumir como uma verdade universal e aí se der errado, eu que fiz errado. O veganismo, eu testei, não deu certo para mim. Significa que eu fiz errado? Pode ser. Eu acredito que não. E como o meu mundo é a minha percepção, eu testei assim, ó, poderia ficar conversando com você tudo que eu testei no veganismo. Eu testei a fundo, todos os alimentos, todas as coisas que você puder imaginar, combinações, os estilos diferentes de veganismo, frugivorismo, crudivorismo, veganismo sem junk food. Testei tudo. Fermenta, demole as leguminosas. Não funciona. Não funciona. Então a gente tem que aprender o que funciona pra gente e o que não funciona. A pessoa, mas o fulano de tal falou tal coisa, falou... Olha, tem pessoa que fala uma coisa e depois ela muda de ideia. Por quê? Porque ela descobre que aquilo ali não era, assim, uma verdade. Se tem uma coisa que, olha, é uma frase assim, que ela é eterna, parece. Porque cada ano que passa da minha vida, desde a minha adolescência, essa frase, ela vem assim, ó, cada vez que ela vem, ela pá, dá um tapa na minha cara e eu... Sabe? Aquele tapa da humildade. O tapa que vem trazendo a humildade. Que frase que é essa? É a frase só sei que nada sei. Não é à toa que essa frase é famosíssima, né? Cada vez eu vou aprendendo mais. Então, eu vou chegar aqui para você e vou ter a audácia de falar essa é a verdade absoluta. Eu sei te falar uma coisa, verdade absoluta, você precisa de oxigênio, você precisa de água. Aí, meu amigo, o resto a gente vai ter que aprender. Claro, eu acredito que a carne é a base. Eu acredito. Mas tem pessoa que não acredita. E aí, às vezes ela vai ficar bem, às vezes ela vai ficar doente. Não sei. É a minha percepção da pessoa. A minha percepção da pessoa é a minha verdade. A percepção da pessoa dela em relação a ela mesma, aí já é problema dela. Então, sem dogmas, vamos testar, vamos ver o que melhor funciona e quais são as métricas que eu utilizo para avaliar nessa abordagem do meu corpo e meu laboratório. Os indicadores que eu uso, que são indicadores pessoais, é bem-estar. Como que eu estou me sentindo no meu dia a dia? Eu estou bem? Ou eu estou mal? Sabe que você está se sentindo mal? Você fala, nossa, estou num dia mal. Estabilidade emocional. Olha, eu fiquei tão instável emocionalmente, então eu estou muito esperto com instabilidade emocional, mas muito esperto mesmo. Eu consigo assim... Tudo que eu passei de ruim me ensinou a ficar assim, como que eu poderia falar para você? Sintonizado com o meu corpo. Como eu fui muito para um extremo emocional, físico, fiquei extremamente fragilizado emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Ou seja, os pensamentos foi para o esgoto. A emoção também. O físico também, fiquei fraco, fiquei fragilizado. Então hoje eu sei, qualquer coisinha que começa a me levar para esse lado mais negativo, físico, emocional, psicológico, eu já estou ligado. Eu já estou observando porque é muito ruim você ir para a depressão. É muito ruim. Então, olha, é aquela vigiai. Vigiai e fique esperto. Outra coisa, o sono. Olha, uma coisa que às vezes a gente não dá importância é o sono. E todo mundo fala, né? O sono é importante. Eu percebi que o sono é importante depois que eu entrei na carnívora e eu dormia assim que nem um nenê.
Tive alguns problemas com sono depois, que a gente vai falar aqui. Mas assim que eu entrei na carnívora, claro, assim, os primeiros 30, 40 dias foi um inferno. Eu dormia, acordava, dormia durante o dia, não tinha energia. Foi aleatório o primeiro mês da carnívora para mim. Depois que estabilizou, eu comecei a ter um sono maravilhoso. E aí eu percebi o quanto que o sono, assim, ele influenciava. Porque quando eu dormia muito bem, o que acontecia? Eu tinha um dia muito bom. E se eu dormisse mal, aí o dia já não estava bom. Sabe, você fica mais estressado, fica sem energia, a criatividade vai lá para baixo. E para mim a criatividade é muito importante. Porque a criatividade é o que me permite ter ideias para poder me comunicar, vir aqui gravar vídeos para vocês, para poder empreender. Outra coisa que eu observo muito, além do sono. O sono é importantíssimo. Tanto é que você está vendo essa pulseirinha aqui, ó. Comprei essa pulseirinha para monitorar o sono. Eu vejo quantas horas eu dormi, quanto que eu dormi de sono profundo, quanto que eu dormi de sono leve, quantas vezes eu acordei, qual foi o meu batimento cardíaco. Então, o meu sono, por incrível que pareça, eu percebi que com a alimentação eu consigo dormir menos. Ó, só para você ter ideia, ontem eu dormi 7 horas. Quando eu durmo 7 horas, eu dormi bem. É um sono longo para mim. Vai depender da minha atividade física, do que eu comi, da quantidade que eu comi, se eu comi perto do sono ou não. Então eu observo tudo, tudo. E para isso é muito importante montar uma rotina, que eu vou falar mais adiante para você. Então essa noite eu já dormi menos. Eu dormi mais ou menos quase 5 horas eu dormi. Tive um bom sono profundo e, claro, quando eu acordo, o que mais importa é a minha sensação de como eu acordo. Eu dormi bem, eu tive bons sonhos, ou eu tive pesadelo. E essa noite eu dormi bem, acordei assim, revigorado. Então o mais importante para mim é como eu me sinto. Então como eu me senti tão mal já, tanto no sono, digestão, tudo que você imaginar, eu consigo agora ter um parâmetro. Então eu dormi de forma maravilhosa essa noite. Dormi, acordei bem. Eu acordei com vontade de fazer as coisas, acordei com vontade de treinar. Ou eu acordei assim cansado, quero café. Eu não tomo café, tá? Mas muita gente acorda e fala, preciso tomar café. É porque eu estou sem energia. Isso não acontece comigo. Eu acordo, a primeira coisa que eu quero fazer é levantar e praticar atividade física. E pra mim não tem isso assim, é 3 vezes por semana. Não, pra mim é todo dia. Precisa ser todo dia. Eu preciso de uma rotina. Se eu não tiver uma rotina, não funciona pra mim. E eu treinando todo dia, eu me sinto melhor. Eu me sinto muito bem me movimentando todo dia. E como eu trabalho bastante sentado, eu preciso me movimentar no meu dia. Isso faz parte da minha saúde. É sagrado, é sagrado. Eu gosto de acordar bem cedo, tá? 4 horas. 4 horas pra mim, 5 horas já é tarde pra mim. Se eu acordei 5 horas, eu acordei tarde. 4 horas é um horário perfeito. Às vezes eu acordo antes. Por quê? Eu dormi, acordei descansado, eu vou fazer alguma coisa. Eu dormi, eu acordei meio cansado, eu vou no banheiro, tomo um pouco de água, deito e volto a dormir. Eu não tenho problema para deitar e dormir. Tá? Por exemplo, às vezes as pessoas deitam, ficam remoendo ali. Já aconteceu comigo. Já aconteceu muito de eu deitar e ter que assistir um vídeo. Sabe? Você vai assistindo o vídeo, assiste, até pegar no sono. Isso não acontece mais. Aconteceu algumas vezes quando eu tive desequilíbrio na alimentação. Quando eu comia demais, comia perto do sono, exagerei nas frutas, nos carboidratos, no mel. Aí pega para dormir. Agora, se eu deixar a minha alimentação regradinha, que eu vou falar mais para vocês aqui nesse vídeo, chegou a noite, eu deito na cama ali, ó, e tchau. E eu tô agora montando a minha rotina de sono e eu percebo que, para mim, a melhor hora de dormir é entre 8 e 9 horas da noite. Eu comecei a dormir cada vez mais cedo e agora eu tô percebendo que o meu corpo está gostando disso.
E eu sou muito produtivo de manhã, sabe, durante o dia. Chegou a noite, pra mim é tempo perdido. Se eu ficar acordado à noite, eu fico assistindo vídeo, eu fico fazendo coisa que não é produtiva. E como eu fiquei um bom tempo, vamos dizer assim, improdutivo, a produtividade é outro marcador do meu corpo, meu laboratório, para mim, que é muito importante. Então eu acredito assim, você tem que escrever no papel. O que é importante para você? Escreve no papel. E aí você vai fazer o que você puder para testar na sua rotina diária para você conseguir ter o melhor daquilo ali. Porque eu percebi o seguinte, não importa muita coisa mais na vida do que a nossa própria saúde. Começa na saúde. Isso não significa que o outro lado não importa. Pelo amor de Deus, não me entenda errado. O que eu estou falando é, se você errar na base, todo o resto sai fora. Então, o financeiro, os seus relacionamentos dentro da sua casa, com as pessoas, tudo isso fica fora de lugar se você não tiver com a sua saúde boa. O que adianta você ter 1 milhão na sua conta e você ter 6 meses de vida porque você está doente? Ou, suponha que você nem tenha 6 meses de vida, você tenha, sei lá, muitos anos pela frente, mas você tem alguma doença que te acomete e que te prejudica, não é? Alguma doença metabólica, o que é muito comum hoje em dia. Então, a saúde é onde tudo começa, porque aí você vai se sentir bem, a sua relação com as pessoas, a sua relação com o dinheiro, a sua relação com o mundo, a sua relação com você mesmo. O seu olhar para você vai ser diferente. Não vai ser um olhar tão negativo, tão crítico, vai ser um olhar mais positivo. Essa é uma coisa que eu observo muito em mim. Por exemplo, ontem eu estava num dia que falei, cara, por que eu estou me sentindo assim hoje? Por que eu não estou energético? Por que eu... Teve alguma coisa que aconteceu, eu não lembro o que foi, mas foi alguma coisa que mexeu comigo, sabe? Eu vi alguma coisa assim, aquilo ali mexeu comigo e eu fiquei matutando. Aí eu parei e pensei, falei, André, você não está num dia bom. Porque você está se importando demais com essa coisa negativa. Você está negativando, está tendo pensamentos, alimentando a negatividade. E aí eu falei, é isso. Eu não estou me sentindo descansado, então eu preciso dar uma relaxada. E aí eu descobri o que fez isso comigo. E eu vou falar isso para vocês. Já vou adiantar, mas depois eu falo mais. É a fome. A fome. E não era a fome de comer. Eu ultrapassei um pouco o limite da fome. E quando a gente come demais, isso afeta o nosso emocional, deixa o corpo mais cansado. E aí quando você está empaziguado, né, de comida ali, o seu corpo não funciona bem, porque ele precisa eliminar. É um equilíbrio. E esse é outro princípio chave que eu coloquei para mim, do meu corpo, meu laboratório. Equilíbrio. Às vezes a gente acha que é lá, mas a vida mostra que é um equilíbrio. A gente pega nosso barquinho. A vida é o mar. A gente pega nosso barquinho e fala, eu vou nessa direção. Vem a vida com as ondas dela e mexe o seu barco para lá, para cá. E aí você tem que fazer o quê? Tem que se manter no equilíbrio, tem que aprender a navegar entre as suas escolhas e aquilo que o mundo te dá de volta. Não é só o que eu quero. Não é? Não é só o que eu quero. É o que o meu corpo quer. É o que a vida quer de mim. Não adianta eu falar assim, eu não vou mais beber água. O que vai acontecer? A vida, o meu organismo espera de mim a água. Eu sei que eu estou falando várias coisas filosóficas, só que o que eu posso te dizer? A metáfora às vezes é a melhor forma de explicar. E a gente vê que a vida é navegar entre dois polos distintos. Outra coisa que para mim é muito importante nessa minha metodologia própria é a capacidade física. Cara, com os anos eu perdi... Eu tenho uns amigos que eu joguei bola uns anos atrás, e aí esses dias eles vieram falar, porque quando você está vegano, né, às vezes
As pessoas não falam nada pra você, só fica te observando ali, né? Pega o binóculo, observa e guarda o binóculo, não fala nada. Porque às vezes não adianta falar. Não adianta. E aí eles falaram esses dias que parecia, quando eu jogava bola, eu corria em câmera lenta. Eu corri em câmera lenta. Cara, eu achei tanto bico a hora que eu falei isso, cara. E a hora que eu lembrei, eu falei, faz todo sentido. Por quê? Porque eu fiquei fraco, eu perdi capacidade física. Eu lembro que tem um amigo meu que ele aprendeu a fazer o muscle up. Não sei se você sabe o que é o muscle up. Tem a barra fixa. A barra fixa, você pega a barra, puxa seu corpo para cima, né? O muscle up, você pega a barra, puxa o seu corpo para cima e passa por cima da barra, né? Deixa batendo a barra aqui na sua cintura. E depois você desce e faz tudo de novo. Esse é o muscle up. É empurrar o seu corpo até a cintura, né? Bater a cintura na barra fixa. Você vai estar segurando a barra lá embaixo. E como que eu queria fazer esse exercício? E ele aprendeu a fazer em poucos meses. E ele começou a treinar e aprendeu. E eu não conseguia fazer, mesmo treinando por muito tempo. Então eu perdi força, perdi capacidade física, comecei a sentir dores nas articulações. E agora que eu voltei a comer carne, minha capacidade física começou a melhorar muito. Então esse é outro indicativo muito forte para mim. Eu estou conseguindo correr porque eu não estava mais conseguindo correr. Eu conseguia correr de vez em quando. Agora eu estou muito feliz que eu estou conseguindo correr quase todos os dias. E o que eu fazia quando eu não conseguia correr? Eu caminhava. Então assim, olha, não estou aguentando fazer mais nada. Caminhada longa, de 1 a 2 horas. Então para mim ainda funciona dessa mesma forma. O dia que eu não estou conseguindo fazer um treino pesado ou correr, eu caminho. Sempre me movimento, sempre faço atividade física. Caminhada é muito leve. Então capacidade física, estou sempre me observando. Estou melhorando? Então, vamos ver. Porque, né, às vezes se não está melhorando, será que não está piorando? E graças a Deus eu estou melhorando. Outra coisa é clareza mental. Sabe quando você pega para fazer alguma coisa, você pega alguma tarefa que você tem para fazer, só que a sua mente está tão agitada, não tem clareza. Mas o que eu estou falando aqui não é nem a parte do foco ainda, mas é a parte da clareza. É de você olhar para o problema e falar, A, B, C, D, vamos fazer isso daqui. Pronto. Está claro para você, não está obscuro. Porque às vezes você pega um problema ali e não consegue pensar numa solução, né? E tudo bem, às vezes é importante, eu faço isso, às vezes é importante ruminar. Às vezes quando eu estou com algum problema que eu não consigo enxergar a solução, eu falo assim, olha, a cabeça funciona da seguinte forma, eu penso, mas eu deixo pensar. Olha, presta atenção no que eu falei, isso é muito importante. Eu demorei para aprender isso. Inclusive tem livros com base no que eu acabei de falar para você. Eu acabei de resumir para você uma das maiores sabedorias da vida. Penso e deixo pensar. Mente consciente, mente subconsciente. Eu sei, muita gente pode estar falando, o que esse cara está falando? Você vai saber com esse exemplo agora. Amor, perdi minhas chaves. Não consigo achar minhas chaves. E se você procura e pensa, onde está minha chave, onde está... Chega uma hora que você fala assim, ó, desisto. Eu vou fazer outra coisa. Você pega o celular, assiste um vídeo, manda uma mensagem para um amigo. Lembrei! No meio da conversa com o teu amigo, lembrei! A chave está aqui. Vai lá e pega a chave. O que você fez? Você fez o que eu acabei de falar. Você pensou, só que você deixou o seu cérebro pensar. A gente tem a mente consciente, que é aquilo que a gente põe a nossa atenção e pensa. A gente se esforça. Quando você para de pensar num assunto, o seu cérebro não parou de trabalhar naquele assunto. O seu cérebro subconsciente vai lá, pesquisa no HD, nas suas memórias, faz uma varredura, pega a resposta e traz para você. Só que ele só vai fazer isso se você tirar o foco daquilo ali. Você não pode ficar pensando. Você tem que parar de pensar. Você tem que pensar e depois deixar pensar.
Isso é muito conhecido também em termos de oração. Às vezes a gente tem algum problema, a pessoa faz uma oração e entrega, né? Entrega para Jesus, entrega para Deus. Funciona da mesma forma. É a sua mente funcionando ali no problema. Você pode pesquisar, você vai ver que é assim que o seu cérebro funciona. E pelo exemplo que eu te dei, provavelmente você já lembrou de muita coisa. Um pessoal que estuda para o vestibular, o que acontece? Eles estudam o dia inteiro, durante o dia, tenta resolver o problema, não encontra a resposta. Dorme. No outro dia, de manhã, acorda. Aquele exercício, vai lá e resolve. Por quê? Quando você dorme, seu cérebro reorganiza as ideias, seu subconsciente trabalha e traz a resposta para você. Quantos cientistas não encontraram respostas que a gente utiliza hoje em dia em seus sonhos, em meditações, com o uso da mente subconsciente, deixando a mente trabalhar para eles? Claro, você alimenta a sua mente com aquilo que você quer e a sua mente trabalha para você e traz. É um equilíbrio. É mais um exemplo das duas polaridades que a gente tem nessa vida. As duas polaridades, elas estão em todo lugar. Olho esquerdo, olho direito, dia e noite. Você fala assim, encontrei a resposta. Água. Água é bom ou é ruim? Depende. Se você tomar pouca água, vai ser ruim. Você pode ficar desidratado. Se você tomar muita água, mesma coisa. Você pode pesquisar. Tem um prêmio que chama Prêmio de Darwin. Se você não sabe, Darwin é o cientista que mostrou a evolução das espécies. Esse prêmio de Darwin, que é uma sátira, né? Ele é dado para pessoas que têm mortes assim, que são muito bobas, né? Então as pessoas falam, essa pessoa morreu, ela contribuiu para melhorar a genética da espécie humana, porque se ela se reproduzisse seria pior. É um jeito ruim de brincar com a morte? É, mas esse prêmio existe, não foi eu que inventei. E aí, o que essa pessoa fez? Essa pessoa foi numa brincadeira, quem bebesse mais água ganhava um videogame. O que ela fez? Se entupiu de água, não fez xixi. Preciso falar o que aconteceu com ela? Perdeu a vida. Pois é. O cérebro simplesmente desliga. É muita pressão no cérebro, incha tudo. Tem uma parte do cérebro que quando ela pressiona, desliga, você morre. Pode pesquisar aí. Então, o que eu te falo é, água é bom ou é ruim? Uma faca é boa ou é ruim? Ela é os dois. Tudo na vida é os dois. Vai depender. Aí você pode falar, então eu preciso de um pouquinho de tudo na vida? Não. Tem coisas na vida que a melhor coisa é você não ter. Por exemplo, drogas, não é? Álcool. Eu não bebo álcool, não recomendo. Então tem coisas na vida que a melhor forma é não ter. Por exemplo, drogas, álcool, cigarro. Não é? Eu vou equilibrar com um pouquinho de droga, com um pouquinho de álcool. Olha, eu acredito que a melhor forma é não brincar com essas coisas. Se você estiver se sentindo bem, você não vai querer usar substâncias. Eu, pela minha própria experiência, já bebi, já fumei, já usei substâncias. A gente está aqui. A substância faz a gente vir para cá. Só que a pergunta que eu te faço é, por que eu não estou aqui? De novo, a gente está aqui. Estou me sentindo aqui, nesse nível. Estou me sentindo nesse nível aqui. Tá bom? Ou seja, eu já estou me sentindo mal. Só que, por eu estar me sentindo mal pelos meus hábitos de vida que eu nem reparo, eu acredito que esse é meu normal. Eu acostumei tanto com os sintomas que esse aqui virou meu normal. Eu nem imagino que o normal é se sentir aqui. Não, meu normal está aqui. E aí eu descubro álcool, descubro cigarro, descubro drogas, uso essas substâncias, eu venho para cá. Passou o efeito da substância, eu volto para cá ou até pioro. Então, a substância faz eu vir para cá, depois eu volto. Para cá, eu volto.
Aí eu acredito o quê? Eu acredito que a substância ali, o álcool, o cigarro, a droga, é a solução dos meus problemas. Só que a solução dos meus problemas era o meu estilo de vida, era mudar o meu estilo de vida. Era fazer do meu corpo o meu laboratório e testar, montar minha rotina e ir testando, 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 até eu chegar no que eu me sinto melhor, sentindo aqui, ó. Porque uma vez que você vem para cá, se você fumar, usar qualquer substância, imediatamente você vem para cá. Você não vai querer voltar a se sentir ruim. E aí naturalmente você deixa os seus vícios. Então essa é outro ponto que eu me observo muito. Estou com vontade de usar a substância ou estou com vontade de nem chegar perto? Para mim, uma substância que desde 2012 eu uso e que vou falar para você, é boa ou é ruim? Vai depender. É a ayahuasca. Com o passar dos anos, eu fui sentindo uma necessidade menor. E cada vez que eu me sinto mais, eu sinto uma necessidade menor ainda. Atualmente, eu não sinto mais vontade, porque quando eu faço uso dela, eu me sinto pior. Por muitos anos, ela me fazia sentir melhor, mas eu não tomava só pelo fato dela fazer eu me sentir melhor. Eu tomava pelo fato para me curar de traumas do meu passado, para ter autoconhecimento. Só que com o tempo eu fui adquirindo autoconhecimento, fui me curando, e a ayahuasca eu enxergo ela como um remédio. Uma vez que você está bem, por que você vai tomar? Às vezes se você tomar, vai ser pior para você. Porque se você toma um remédio quando você está doente, ele pode te fazer bem. Se você está bem e toma um remédio, ele pode te deixar doente. Então novamente a gente cai no princípio do que? Vai depender. A questão do equilíbrio. Tudo depende. E aí temos outro marcador, outro indicador que eu me observo, que eu já falei para você, que é a criatividade. E uma coisa que eu gosto muito é de cantar. Então quando eu pego o violão e canto, eu sei se eu estou cantando bem ou eu sei se eu estou cantando mal. Na verdade, né, eu não sou nenhum cantor profissional. Eu sei se eu estou cantando um pouquinho melhor ou se eu estou cantando ou se está ruim. Eu canto mesmo assim, eu canto para mim. Eu gosto de pegar o violão, se eu estou mal eu canto, se eu estou ruim, se eu estou bem eu canto. Só que eu percebo, a minha voz está mais solta, porque a laringe, quando eu fiz aula de canto, a laringe, ela é um músculo aqui, ó, tem os músculos dela, são muito sensíveis. Muito. Tanto é que uma pessoa ficou nervosa, ela consegue esconder, né, vamos dizer assim, com o corpo dela, que ela está nervosa, né, ela consegue, às vezes a mão está tremendo, ela consegue esconder as mãos, ela consegue fazer uma cara de paisagem ali, mas se ela falar, é difícil. A voz, ela revela o nosso estado emocional. Vai falar, ela treme, a voz fica, sabe? Por quê? Porque o músculo da laringe, ele é uma coisinha ali assim, ó. Então, qualquer coisa, alteração que você tenha no seu corpo em termos de estresse, a sua voz reflete. Por isso que muita gente fala, nossa, por que essa pessoa fala bem? Por que essa pessoa tem uma voz projetada, tem uma voz bonita? Eu não acredito que ela tenha uma voz bonita. Eu acredito que ela está num estado metabólico muito bom que permite ela se expressar. Então não adianta você tentar imitar a voz de outra pessoa. O que adianta é você tentar imitar o estado metabólico dela. Como que ela está? E quando a gente está saudável, a nossa voz reflete isso. Se eu acordo num dia que eu tô com a voz mais assim, mais cansada, sabe, mais... não tá uma voz... tá uma voz cansada, fraca, sabe, uma voz mais de vítima. Eu reparo isso em mim. Ou eu acordei com a minha voz boa, com vontade de falar. Quando eu falo, eu sinto que o meu cérebro está funcionando direito, é uma coisa natural. Você vê que eu não estou aqui... não é uma voz forçada, porque se a gente força a voz,
também fica aparente. É claro, a gente está sempre tentando se esforçar, fazer o nosso melhor, mas não em excesso, né? E eu acredito que você me entendeu, e talvez você observe a sua voz também. Então a voz é uma coisa assim que eu observo muito em mim, sabe? Tô com a voz mais, vamos dizer assim, com mais energia, com mais força. Eu tô, e eu sinto isso no meu corpo, sabe? Eu sinto essa força, o que pra mim significa assim, a testosterona nossa oscila, né? E é um dia que eu sinto que eu tô com mais força, com mais testosterona. Vou fazer exames, inclusive exames e medições, puxando o gancho que eu falei pra você no começo, é um dos erros que eu cometi no passado, que eu não quero cometer agora, tá? Claro que as medições são todos indicativos. Quando você faz exame, você está medindo o que está no seu sangue e não o que está nos seus tecidos. Por exemplo, você vai fazer exame de minerais, mede o que está no sangue, mas não mede o que está no seu tecido. Tem diversos tipos de exame. Tem exame de cabelo, vai medir, por exemplo, quanto de magnésio você teve, né, um determinado período de meses para trás. Então tem diversos tipos de exame, mas todo exame é uma aproximação. Mas ainda assim, é uma ferramenta que a gente tem para usar. Então esse é um dos erros que eu cometi, que eu não quero cometer mais. Inclusive, você viu que eu estou com a pulseirinha que mede a pulsação, mede várias coisas. Mede as calorias. As calorias, a caloria eu tenho que fazer manualmente mesmo. A pulseirinha não vai te dar o melhor. Mas ela fala pra mim, ó, minha pulsação, quantos passos eu dei, também é aproximado. Eu consigo marcar o quanto que eu corri, o tempo que eu corri. E ela tem outros indicativos aqui também. Ela tem aqui, ó, a oxigenação do meu sangue, que agora está a 98%. Mede o meu sono, mede o meu estresse, fazendo uma média aqui dos indicadores que ela tem. E tem mais coisas aqui. Então, tem várias coisas. Eu comprei também um medidor de pressão, para medir minha pressão. Comprei também um medidor de glicemia, que é para medir o açúcar no sangue. Eu comprei também esse mesmo medidor, ele mede as cetonas que eu tenho, que é quando eu estou no estado cetogênico, porque você vai estar funcionando na glicose ou nas cetonas, né? São duas formas de metabolismo. Estou metabolizando glicose, carboidrato, estou metabolizando gordura. Quando você metaboliza gordura, o corpo queima a gordura que você come e queima a gordura também que você tem no seu organismo. Além disso, as cetonas são também anti-inflamatórios. Então por isso que muita gente que chega na carnívora, chega na cetogênica, low carb, está com o corpo inflamado, ela entra no estado cetogênico, isso ajuda a desinflamar o cérebro, os órgãos, o corpo, tudo, as articulações, e aí a pessoa se sente bem. Só que é uma forma de cura, né? É uma forma de cura. Aí a pergunta que fica é, ficar em cetose por quanto tempo? Não sei, vai depender de você, vai depender do seu processo de cura. Tem muita gente, que eu falei no começo desse vídeo, muita gente que pregava a dieta low carb e mudou de ideia. Um exemplo, eu vou até fazer um vídeo disso, vou fazer um vídeo também mostrando o quanto que eu medi, né, das minhas cetonas, glicemia, o meu peso, altura, medidas corporais de braço, cintura, tudo que eu estou fazendo no meu corpo, meu laboratório. Tudo que eu vou fazer eu vou mostrar para vocês aprenderem comigo e pegar aquilo que serve e descartar aquilo que não serve. Porcentagem de gordura corporal. E aí que eu estava falando para você o Rodrigo Polesso, do Emagrecer de Vez. Ele ficou, se eu não me engano, 5 anos na dieta low carb. E ele pregava dieta low carb, baixo carboidrato, esquece carboidrato, carboidrato é o demônio. E hoje em dia, entra no perfil dele. Eu vou fazer um vídeo aqui reagindo a ex-carnívoros, ex-low carb. Não é que a pessoa deixa de comer carne, né? Mas a pessoa inclui outras coisas. Às vezes inclui carboidrato, inclui vegetais. E aí cada um vai ter os seus testes.
tem a base. A base do Rodrigo Polesso ainda é carne, alimentos de origem animal, mas ele come carboidrato pra caramba. Tava vendo um vídeo dele que ele falando que tava acho que mais ou menos 50% das calorias de carboidrato. Porque ele teve problemas em ficar em cetose por muito tempo. E eu vou trazer um vídeo mais detalhado falando disso pra vocês. Eu com os meus testes, eu fiquei 40 dias totalmente zero carboidratos, nem um cheiro, nem zero. Carne vermelha, água e sal. Fiz o meu experimento. O que acontece é, eu sinto que eu dou uma desidratada, eu fico às vezes um pouco mais cansado, sabe? O meu olho afunda, a minha pele perde qualidade, pode ser por falta de vitamina C, porque a vitamina C a gente sabe que ajuda na formação do colágeno. Pode ser a questão dos eletrólitos, porque eu sinto que o meu corpo fica mais hidratado quando eu coloco frutas, e eu vou falar de frutas para vocês aqui. Então eu sinto menos cãibra, né, porque minha musculatura fica mais cansada, eu sinto tipo uma pré-cãibra nas mãos, nos pés, que depois que eu coloco fruta, some. Minha pele melhora. O meu olho não fica mais fundo. Tudo melhora, o meu músculo fica mais inchado. Eu me sinto mais másculo. A minha voz, ela sai, sabe, eu saio de uma atitude com a voz assim mais vítima para uma atitude mais masculina, com vontade de fazer, com vontade de viver. Eu percebi isso com os meus testes. Vai funcionar para você? Não sei. Outro médico que também escreveu um livro da dieta carnívora e depois saiu da dieta carnívora, ele come carne pra caramba. Para as pessoas normais da rua, ele é carnívoro. Ele come muita carne. Só que na comunidade carnívora, se você põe uma fruta aqui, uma fruta ali, você é crucificado, parece uma religião, é que nem um veganismo. Então eu já estou saindo de uma alimentação religiosa, vamos dizer assim, dogmática, e então eu já estou esperto com essas coisas. Por isso que eu já chego e falo para você aqui, eu coloco nos títulos carnívoro, etc e tal, porque basicamente eu sou carnívoro. Qualquer pessoa que você perguntar na rua vai falar que eu sou carnívoro. Quem que come aí 1 quilo de carne por dia? Não é? E aí eu vou falar para você os meus experimentos. Mas antes, voltando para o Paul Saladino. Ele tem um canal no YouTube. Então ele ficou 1 ano e alguns meses na dieta carnívora, escreveu livros sobre isso, demonizava carboidratos. Carboidrato é o demônio na terra, fique longe. Vai lá ver o tanto que ele come de fruta hoje. Você tá doido? É fruta, é mel. Claro, ele tem atividade física, ele surfa 2 horas todo dia. Eu não sei surfar, mas só de nadar no mar, eu já sei que é muita energia. Você movimenta o seu corpo inteiro ali. Então imagina ali, ficar nadando, remando, surfando 2 horas todo dia. E ele é assim, é seco, sabe? O Paul Saladino é seco. E ele falou assim, olha, eu tive problemas com a tireoide, no meu sono, no meu nível de cortisol, eu fiquei mais estressado, a minha testosterona ficou mais baixa. E aí eu fui meio que prestando atenção isso em mim, eu percebi também que depois de um tempo, né, ficando sem carboidratos, o meu sono começou a dar uma piorada, comecei a ter mais cãibra. Ele fala muito de cãibra. Ele teve cãibras horríveis. Ele foi assim, ó, teimoso. Ele tentou ainda assim. Ele teve cãibras horríveis. Ele, como eu falei, o sono, testosterona. Enfim, tem várias outras coisas que ele relata que melhorou depois que ele acrescentou as frutas. E a dieta dele basicamente é carne vermelha, frutas, mel e laticínios, ovos também. E aí eu comecei a observar isso em mim também. E aí eu fiz o teste de colocar frutas. Falei assim, eu vou comer o quanto eu aguento comer. E aí foi onde eu errei. Porque eu comecei a comer mel, aí comecei a comer o dia inteiro, descontroladamente. O que aconteceu? Meu sono melhorou no começo, passou um pouco, alguns dias eu comendo muita fruta o dia inteiro, meu sono, ó,
piorou. Minha ansiedade voltou. Eu respirava assim, ó. Parecia que não enchia meus pulmões. Eu ficava ansioso, eu ficava, sabe, a criatividade, eu perdi minha capacidade de comunicar. E aí vem novamente naquilo que eu falo pra você, na questão do equilíbrio. Eu falei, cara, por que melhorou pra mim no começo e depois piorou? A resposta que eu encontrei? Equilíbrio. Equilíbrio. Eu sou uma pessoa que, quando às vezes eu vou aprender alguma coisa, eu começo de cima para baixo, eu começo do excesso. Falo, vamos com tudo e depois nós reduz. E esse é um aprendizado que eu tenho aprendido muito comigo. Vamos começar de baixo e subir. Então, o que eu estou fazendo agora é incluir frutas de novo, só que começando de baixo. E aí o que eu percebi é o que eu falei para vocês, minha pele melhora. Você olha assim, ó, eu me olho no espelho todo dia, eu sei se eu tô com cara de cansado, se eu tô me sentindo cansado, se meu olho tá fundo, sabe, os músculos dá aquela murchada. Eu sei de tudo isso. Quando eu fico sem fruta, eu fico desse jeito, olho fundo, pré-cãibra, os músculos murcham, você começa a ficar esquisito, o sono piora, eu sinto que eu perco minha masculinidade. E como eu perdi muito minha masculinidade no veganismo, depois que eu comecei a comer alimentos de origem animal, eu senti essa masculinidade, eu senti essa testosterona, porque o colesterol é o que produz a testosterona. No veganismo você não consome. Ah, mas o seu corpo produz colesterol. Vai produzir, né? Vai produzir, mas qual que é a diferença se você medir o colesterol de um vegano e de uma pessoa que come mais carne? De quem come mais carne dá mais alto. E tem muito, hoje em dia, falando assim, se o colesterol está alto, você vai ter doença no coração, vai entupir sua artéria, você vai ter derrame, e não tem nada a ver. Só você fazer uma pesquisa rápida aí que você vai ver que o colesterol sozinho não indica se você vai ter alguma doença ou não. Não indica. Inclusive você pode ser uma pessoa super saudável, seu colesterol ali está mais alto do que o está recomendado ali, do que um vegano tá. Você tem que ver outras coisas. Eu tenho um vídeo aqui com a nutricionista Ana Castro e ela fala disso. Ela fala qual que é a relação do colesterol, LDL, HDL, como que você tem que observar esses três de forma juntas, não isoladas. Não pode olhar só para um, você tem que olhar e olhar para outras coisas ainda, marcadores de inflamação do seu corpo. Você está com a inflamação alta? Porque o que se diz uma das teorias quando você está com a inflamação alta, suas artérias começam a se machucar ali e o seu corpo tem que reparar essas artérias. E como que ele repara? Ele pega o colesterol, produz uma plaquinha ali, ó, e cola, porque senão sua artéria rasga e você tem hemorragia. Então as placas que são colocadas nas artérias ali, na verdade é um remédio, é um remendo que o corpo está fazendo para salvar você, porque está detonando o seu organismo. Pesquisa, fiz um resumão aqui para você. Pesquisa que você vai encontrar isso daí. Então o Paul Saladino, ele consome isso aí que eu falei pra você, e ele falou que todos os problemas dele, assim, foram embora. Muita gente comentou, André, consome caldo de ossos, eu fiz caldo de ossos para lidar com o problema de eletrólitos. Porque o problema de eletrólitos, ele parece ser uma coisa comum. Vai funcionar para todo mundo? Olha, tem pessoa que se diz carnívora há 5, 6 anos. Um exemplo é o Dr. Shawn Baker. Ele come só carne vermelha. Só carne vermelha. Come uma coisinha ali, ovo, alguma coisa diferente, mas é carne vermelha, zero carboidrato. Ele fala, de vez em quando ele testa carboidrato, não tem diferença para ele. Ele está há 5, 6 anos e fala, não tem problema de cãibra, de eletrólito. Ele treina pra caramba. Ele é recordista mundial de remada indoor. Então, pega um aparelho, sabe aquele aparelho de remada? Remada de academia, e faz. Ele é recordista e ele tem 57 anos, ele está no topo ali do planeta Terra. Ele treina pra caramba. Entra no Instagram dele, Shawn Baker. Nossa, você vai ver ele treinando, ele faz uns treinos que eu não conseguiria fazer. Atualmente eu não conseguiria fazer, quero chegar naquele nível um dia. E ele fala, não tem problema de eletrólitos. Não tem esse problema que o Paul Saladino fala. Outro médico é o Dr. Anthony Schaff, que também está há 5, 6 anos só comendo carne vermelha. E ele fala, eu não tenho problema de eletrólito. Ele tem um debate com o Paul Saladino e ele fala, pô,
esses problemas que você relatou, eu não tive e eu não tenho. Por isso que eu não incluí carboidratos. A pergunta que eu faço é, pode ser que as pessoas mintam? Eu não vejo assim, porque tipo, esses dois médicos, eles têm uma narrativa já, eles, né, vendem, ganham dinheiro com isso, estão aí na internet. Pode ser que a pessoa minta. Com o veganismo, eu aprendi assim, tem muita gente que está aí, influencer digital, médico, que nos bastidores come carne, mas na internet é vegano, mas na vida real não é. Eu aprendi isso, assim, recebendo informações de pessoas assim, que vivem lado a lado com essas pessoas aí que eu tenho contato. Então eu aprendi a não confiar muito no que às vezes a narrativa que a pessoa vende ali. Mas eu ainda dou o benefício da dúvida, né? Eu falo assim, ó, se você está falando, fazer o que, né? Vou te acompanhar, mas vou fazer os meus testes. Vamos ver se funciona para mim ou não. Porque às vezes a gente tenta falar assim, todo mundo é igual. O metabolismo de todo mundo é igual o tempo todo. Às vezes não é assim. Às vezes tem algum polimorfismo genético. Tem pessoas, por exemplo, que tem uma conversão menor do beta-caroteno para vitamina A. Tem diversos polimorfismos que alteram o metabolismo da pessoa. A gente vê também intolerâncias, alergias alimentares. Por exemplo, uma pessoa que pode viver só de ovo, eu fico feliz por ela, porque eu queria viver só de ovo. Viver só de ovo e leite. Tem pessoa que vive de ovo e leite. Para mim não funciona. Ovo e leite acaba com o meu emocional. Parece que o ovo... Acontece o seguinte com o ovo para mim. Parece que eu tô com uma amidalite, parece que eu tô com gripe. O meu corpo fica cansado, minha mente fica cansada. Parece que eu tô com gripe. Minha garganta aqui, ó, incha. Aqui incha, aqui, ó, minha tireoide ela incha e dói. Eu vou engolir, dói. Dói a garganta, dói o céu da boca. Então, não funciona. Ah, o ovo para mim funciona. Pronto. Tá vendo como a gente é diferente? Ah, para mim laticínio, queijo funciona. Tá vendo como a gente é diferente? Por mim eu tomaria 1 litro de leite todo dia, comeria um queijo Minas todo dia. Mas o meu organismo não é assim. Tem gente que é, tem gente que não é. Pra mim não funciona, infelizmente. Porque eu adoraria. Se você tiver alguma solução pra mim aí, me deixaram aí nos comentários a solução do leite de búfala, queijo de búfala. Teve um comentário que a pessoa colocou assim, olha André, eu e minha filha tínhamos intolerâncias fortíssimas a laticínios. Foi só comprar de búfala, não tem reação nenhuma. Eu vou precisar fazer o teste. Aqui eu não tenho acesso a uma boa qualidade de laticínio de búfala. Não quero de leite pasteurizado, eu quero feito do leite cru mesmo. Se eu encontrar eu posso fazer o teste. Mas também não é uma coisa assim que eu sinto falta. Então por um lado você vê Rodrigo Polesso, que por 5 anos vendeu na internet emagrecer de vez, ainda vende, né, mas agora mudou, 0 carb. Você vê o Paul Saladino, mesma coisa. Aí eles voltam atrás e falam, ó, estava errado, carboidrato faz bem. Quem que eu vou acreditar? Em quem que eu vou acreditar? Só tem uma pessoa que eu posso acreditar. No meu organismo, no meu corpo, meu laboratório. E já deixe seu comentário aí, o que você está achando desse vídeo. E claro, ó, chuva de joinha, clica em curtir aí, porque se você gostou desse vídeo aqui, eu preciso muito que você deixe seu joinha aí para você mostrar que você gostou. O seu joinha fala assim para mim, André, tá top esse vídeo, faz mais. Aí eu vou falar, nossa, beleza, vou fazer mais mesmo. Você é muito gente fina, gostei que você gostou, e aí a gente entra assim, ó, eu gostei, você gostou, e a gente fica gostando. Tá? Então, por outro lado, você vê 2 médicos falando, não, eu vivo só de carne e não tive problema. Você vê a Mikhaila Peterson, o Jordan Peterson, vive só de carne vermelha por problemas de saúde. Eles não podem comer mais nada a não ser carne vermelha, senão eles se lascam. Então, na prática a gente vê que tem pessoas que se dão bem, tem pessoas que não se dão. Como tudo na vida, tem 2 lados. Tudo tem 2 lados, cara. Essa é a maior loucura da vida. Não é uma coisa, é 2. E aí? A gente tem que descobrir em quem que eu vou acreditar. Vou acreditar em mim. Tal pessoa falou alguma coisa. Tá, vamos ver, né?
É razoável? Vou testar. E aí vou aprendendo. Sempre monitorando, que nem eu falei para você, bem-estar, estabilidade emocional, sono, digestão, humor, capacidade física, clareza mental, criatividade e um monte de outras coisas que a gente pode se observar, e você pode até criar os seus próprios marcadores. Você fala, pô, vou observar isso daqui em mim. Se isso aqui piora ou melhora de acordo com a minha rotina. E a rotina é o quê? Sono, alimentação, atividade física. Essa é a base, essa é a santíssima trindade da nossa saúde. Isso é o que vai ditar toda a nossa vida. Eu fiz assim, podia colocar uma trilha sonora aqui. Então você vê pessoas que foram no caminho e voltaram. Você vê outras que estão no caminho e não voltaram. E aí, qual o caminho que eu vou seguir? Coloca aí nos comentários qual o caminho que você está seguindo, qual o caminho que você está testando. Acontece muito assim, a pessoa entra na carnívora e aí ela entra na primavera da carnívora. Porque ela chega assim, toda inflamada, toda zoada. Você reduz carboidrato, você desinflama o seu corpo, você aumenta a produção de cetonas, essas cetonas vão ajudando o seu corpo a se curar, o seu corpo vai se regenerando, você diminui a quantidade que você come, você perde aquela compulsão, aquela fome louca que você tinha, começa a fazer jejum intermitente de forma natural, começa a comer uma vez por dia, 2 vezes, e você fala, nossa, encontrei a resposta do universo. E aí você vai de cabeça, aí você está lá 30 dias, 60 dias, cada um vai ter o seu tempo. Pode ser que em algum momento você mude de ideia. Não que você vai mudar para uma dieta vegana, mas você vai falar assim, talvez eu possa acrescentar uma coisa ou outra. Na prática, o que muitos especialistas dizem, tem outros que dizem, né, que refutam isso. Qual que está certo? Vamos ter que testar. Alguns especialistas dizem o seguinte, carnívora é um mecanismo de cura. Depois que você se curou, você pode começar a acrescentar uma coisa ou outra ali. Claro, eu não vou falar para você acrescentar coisas industrializadas, né? O que eu estou falando aqui é fruta, vegetais. Agora, porcaria, cara, se você vem de uma dieta de porcaria para se curar, por que você vai voltar a consumir? Porque é o seguinte, tem vontade de comer coisa salgada? Carne, ovo. Tem vontade de comer coisa doce? Fruta. Pra mim funciona assim. André, esse bolo custa $1 milhão. Se você comer, ele é sabor de ouro. Cara, vá catar coquinho. Eu não tenho vontade. Não é uma coisa que eu me esforço, eu olho assim e fico olhando de rabo de zóio. Eu fui no churrasco de família. Na minha família, só uma curiosidade, tem 7 pessoas, mais de 7, né? Que agora tem minhas sobrinhas também. Só tinha, de 9 pessoas, só tinha 3 ali que comia carne. A maioria é todo mundo vegano, vegetariano. Agora não tem mais ninguém. Então fui lá no churrasco da família. Minha cunhada fez o bolo. Pensa numa cozinheira para doce, é ela. Ela faz aquele bolo que ela bota uns negócios lá no meio, e bis, e Oreo, e com aquele mousse de chocolate, com um monte de coiseira que, só de falar, né, já as lombrigas aí dentro já começou. Cara, e tinha lá, contrafilé, aquele contrafilé assim, feito na brasa, né. Eu não comi uns pedaços cru escondido, porque eu não sei porquê, para as pessoas é muito chocante você chegar no churrasco e comer um pedaço de carne crua. Minha mãe, meus irmãos falaram assim, não vai comer carne crua, hein? Caramba. Sushi pode agora, né? Tartar pode, quibe cru pode. Carne de onça, conhece carne de onça? Carne de onça é só um termo, só para uma carne, acho que lá no sul, no Paraná, não sei onde que é muito conhecida, ou Mato Grosso. Coloca aí no comentário onde que é famoso esse prato, carne de onça. Carne de onça é a carne moída bem ali. Coloca aí no comentário como que faz carne de onça. Eu sei que é carne moída crua, temperada. Carne de onça pode. Agora eu que quero comer um pedacinho de contrafilé cru ali, não pode. Aí eu fiz na brasa e eu falar pra você, eu amei comer ele na brasa ali, tava uma delícia, claro, né? Deixei aquele bem mal passado, seladinho aqui, seladinho ali, pica aí pra dentro. E aí, todo mundo comendo doce, comendo bolo, eu falei, nossa, e eu agora? De repente, chega o meu irmão com uma melancia gigantesca. Uau! Já coloquei na geladeira, já falei, essa melancia vai ser minha sobremesa. Então eu comi o salgado,
No final fui lá e comi melancia, que foi o doce. Acabou. Acabou. É isso que a gente tem no paladar. No paladar a gente tem salgado, doce, amargo. Amargo significa o quê? Gospe fora, meu amigo, que você está se envenenando. Não é? Comer uma coisa amarga ali, ó, pá, gospe fora, é venenoso, meu. Não é para comer. Quando você come amargo é ruim. Né? Tem o azedo também, né? O azedo vai depender. O amargo é venenoso. O azedo, ele às vezes é bom, às vezes não é. E aí tem o doce, que é a fruta, e tem o salgado, que é a carne. É que a gente põe sal na carne, né? Mas vamos considerar a carne como salgada. Pronto. Completou, tem o doce com o salgado. É isso. Pra que ficar complicando? Por que você quer voltar para a porcaria do passado, industrializada, refinada, que faz mal? Então, qual caminho seguir? A questão é de testar. Então eu estou testando, como eu falei para você, o carboidrato em excesso, ele me capota. Piora o meu sono, piora a minha masculinidade, testosterona, piora tudo. Eu começo a me isolar, sabe? Começa a voltar aqueles aspectos da depressão. Isso em excesso. Não adianta eu chegar aqui para você e falar assim, fruta me causa depressão. Estou aprendendo. Não, o excesso. A lei do equilíbrio. Aquela bolinha do yin e yang. A bolinha do yin e yang diz tudo. É o equilíbrio. É o equilíbrio entre as duas polaridades. Eu estou falando por mim. Você aprenda por você, tá? Não vai falar assim, o André falou. O André falou. Não. O André falou, você tem que... duvida de mim. Não fica assistindo meus vídeos e achando que eu sou um Messias falando a verdade. Não. Eu sou uma pessoa igual você falando a minha verdade. A minha verdade pode não ser a sua. Tá? Então tenha isso em mente. E eu tenho isso em mente também. Eu não fico assistindo outras pessoas e falando, nossa, esse daqui é o Messias, está falando a verdade. Porque tem muitas pessoas que falam, né? Sou o Messias, trago a verdade para você. Fala o que você quiser, meu amigo. Eu já caí em dogma antes, não vou cair de novo. Eu vou te ouvir? Você pode estar certo, pode estar errado, eu preciso testar antes em mim. Não é? E eu posso mudar de ideia. Mas o que é assim, ó, o que é bater o martelo. Bater o martelo é como eu me sinto no meu dia a dia. No meu dia a dia eu estou produtivo, estou comunicativo, estou dormindo bem, estou uma pessoa positiva, para cima, alto astral, cheio de energia, gravando um vídeo longo para você aqui e não estou nem vendo o tempo passar, e a hora que esse vídeo acabar já vou fazer mais coisas. Eu estou uma pessoa expansiva, uma pessoa me sentindo saudável, eu me olho no espelho, eu estou saudável, pele saudável, eu treino com vontade, eu vejo os meus músculos tão bem, né? Porque músculo é saúde, músculo não é só estética não, tá? Se você acha que músculo é só para ficar forte, não, cara. Músculo é saúde. Músculo tem tudo a ver com o seu metabolismo, tá? E com a sua saúde dos ossos e saúde em geral. A gente pode até fazer um vídeo longo falando disso aqui. E outro princípio do meu corpo, meu laboratório que eu levo para mim é: não refute ninguém, mas duvide e questione todos. Não refute ninguém, mas duvide de todos. A pessoa falou uma ideia, olha, não vou refutar você. Vou ter a minha opinião. Não vou ficar debatendo com você, refutar você, falar que você está certo, você está errado em relação à verdade universal. Mas eu vou duvidar do que você falou. Inclusive, duvidar até de mim mesmo. Como assim eu duvidar de mim mesmo? Porque às vezes eu posso achar uma coisa e eu posso estar errado. Não é? Então é sair do mundo das ideias. Porque quando eu estava vegano, eu comia e achava que estava, né, saudável. E aí você começa a se sentir mal, não, é o caminho certo. Não, que nem eu falei pra vocês, a minha verdade é o seguinte: como que eu tô no meu dia a dia? Como tá minha energia, meu sono, minha digestão, minha libido, minha testosterona? Como que eu, né? Como que eu como ser humano estou emocionalmente? Por isso que eu estou repetindo isso aqui. Isso é o que mais importa para mim. E como eu falei para vocês, como eu venho de um lugar onde eu precisava ficar deitado, não tinha mais vontade de produzir, não tinha mais vontade de fazer nada, não tinha mais vontade... Os meus maiores sonhos da minha vida,
Eu peguei, amassei, joguei gasolina, taquei fogo, joguei longe, e depois de jogar longe eu fui lá e ainda defequei em cima. Cara, é isso, né? Quem passou sabe. Se você não passou, não queira. Então, o que mais importa é, eu estou produtivo, estou me sentindo bem, né? Como está meu nível de estresse, meu sono, minha digestão. E sempre duvide, questione de todos. Então você que está assistindo esse vídeo, duvide de mim, questione tudo que eu estou falando aqui, não acredite no que eu estou falando aqui. Você tem as suas próprias experiências e é isso o que dita a sua verdade, é isso o que dita a minha verdade. Outra coisa, uma coisa que é interessante é para os homens, né, na questão da testosterona, o homem tem um pico de testosterona logo pela manhã. Essa é uma coisa muito interessante de se observar, de um dos marcadores, indicadores ali que eu falei para você. Ereção matinal. Claro, às vezes você não vai acordar ali, mas durante a noite às vezes você tem. Repara se você tem ereção quando você dorme e se você tem ereção matinal assim que você acorda, não precisa ser todo dia. Mas se você tiver aí há muitos dias, né, há meses que você nem sabe que é uma ereção matinal, faça os seus exames de testosterona. Esse é outro indicativo. Eu anotei outras coisas aqui que eu quero trazer para vocês. Essa minha inspiração, eu estou me inspirando em um cara que eu quero gravar um vídeo dele aqui no canal, que ele chama Brian Johnson. Esse cara é um multimilionário, nem sei se ele é bilionário, e ele está fazendo uma metodologia, cara, que ele se mede pra caramba. Mas ele faz várias coisas que eu não faria. Eu vou gravar um vídeo dele, reagindo ao método dele. O que ele faz? Cara, ele toma uns 100 pílulas por dia, ele faz um monte de método de rejuvenescimento. Nossa, mas o cara parece um vampiro. E que alimentação que ele segue uma alimentação vegana. Nossa. O que eu posso falar? Minha opinião, né? Minha opinião. Então, vocês já sabem qual que é a minha opinião, né? Então o cara gasta milhões para fazer um monte de coisa, mas enfim. O que eu estou querendo falar para você é, eu me inspirei nele, mas claro, me inspirei, não vou fazer igual ele. Então eu estou fazendo as minhas medidas e eu percebi que fazer essas medidas é muito importante. Que medidas? Medida corporal, que nem eu falei para você, pega a fita métrica, mede braço, mede pescoço, mede tórax, abdômen, quadril, coxa, panturrilha, antebraço e aí acabou. Tem uma balança que eu comprei para que eu possa pesar sem roupa, sem calçado, saber o meu peso real. E aí eu peso todo dia, porque eu vou deixar para pesar na farmácia. Esquece. Agora, todo dia que eu acordo, eu vejo a balança, eu acordo, já tenho minha rotina, já sei o que eu tenho que fazer, vou me pesar. E aí eu vou mantendo assim, ó, uma saia justa ali, ó, vou mantendo ali um olhar mais próximo em relação a mim mesmo. Eu não deixo a corda esticar muito ali. Eu tô ali, ó, observando. Por quê? Porque eu já ganhei peso, já perdi peso. E se eu deixo muito no subjetivo, a gente se perde, né? É muito importante se olhar no espelho? É, mas é importante estar no papel ali. Porque às vezes a cabeça acaba nos confundindo. Então eu quero saber, estou perdendo massa, estou ganhando massa, estou perdendo gordura, estou ganhando. Por quê? Porque eu quero ganhar medida no braço, mas eu quero perder medida na cintura. Falando assim, né? Cada um com seu objetivo aí. Então, medir meu peso, medir, né? Esse é outro princípio meu do meu corpo, do meu laboratório, eu fazer os meus próprios exames comigo. E aí também faço outras medidas, como a glicemia, a medida de cetonas, quantas cetonas eu tô. Quero saber como que funciona depois que eu como, depois que eu treino, como que meu corpo reage. Meço a minha pressão, vejo meu batimento cardíaco, meço também o meu sono, quantas horas eu estou dormindo. E é claro, vou fazer os exames também, vou fazer minha bateria de exames e vou trazer aqui para vocês. Então eu me baseei nele para fazer isso daí. E ele também tem uma rotina, assim ó, e ele fala muito do sono, porque é muito interessante algumas coisas que ele fala, que ele mede a qualidade do sono dele. E ele fala, olha, a rotina do sono, a coisa que ele fala,
a principal coisa do todo o meu método, ele gasta milhões de dólares com isso. Tem vídeos, tem 1 milhão de vídeos dele na internet. Ele gasta milhões por ano se medindo, indo nos médicos, fazendo tudo. E ele falou assim, ó, o sono é o principal. O sono é o principal. E aí depois vem a atividade física, depois vem alimentação. Antes de qualquer coisa é o sono. O sono para ele é religioso. E ele dorme cedo e ele acorda cedo. E eu percebi que isso faz toda a diferença para mim também. Então eu me inspirei nele nesse sentido do sono, nesse sentido de se medir, sabe? Mede, anota, vê como que tá, anota ou registra o seu treino, vê quanto de tempo você está treinando, como que tá a sua performance física, vê se está melhorando, se está piorando, que às vezes a gente se perde na nossa cabeça e não sabe se está melhorando, se está piorando, não é? E aí é importante a gente se medir para saber o que eu estou comendo, como está influenciando, né, o meu sono, o meu peso. Uma coisa interessante, eu vou falar alguns tópicos que eu anotei aqui, é que eu treino em jejum. Isso mesmo. Pra mim funciona muito bem treinar em jejum. Não vai adiantar eu comer um bife e treinar. Tem gente que come e vai treinar. Eu amo treinar em jejum e depois que eu cheguei do meu treino, eu tento prolongar esse jejum ainda. Porque isso ajuda meu corpo a continuar se desintoxicando, a continuar queimando gordura, só que tem um limite. Não é? Cada um tem que saber o seu limite, a sua dosagem. Se a pessoa está, né, com o BF, o body fat dela ali, o percentual de gordura corporal baixíssimo, né, ela está ali no limite. Às vezes ela acabou de treinar, ela vai ter que comer. Isso daí cada um tem que ver. No meu caso, eu prolongo o jejum, porque eu sinto que isso melhora a minha produtividade, a minha clareza mental, o meu foco. Por exemplo, eu comi ontem, foi no almoço. Então a gente está quase 24 horas de jejum, falta 1h30 aqui para o almoço, 1h30 para o meio-dia. Eu já treinei, fiz um treino de 2h30 e estou em jejum, estou gravando esse vídeo. Estou cheio de energia, gente, cheio de energia. A gente tem que saber, a gente tem que se observar. Não significa que o que eu estou falando vai servir para você. Vou repetir bastante isso, né, para a gente poder entender. Então, olha como foi o meu treino hoje. Eu corri 5 km, corrida leve, 55 minutos. Então eu corri, eu parei, eu peguei umas mangas, eu comi umas pitangas, né? Então eu corria, então por isso que deu 55 minutos. Depois eu fiz um treino de calistenia por 30 minutos, às vezes é mais, às vezes é menos. O meu corpo estava cansado, então eu fiz um treino mais leve hoje. E fiz uma caminhada de 3 km de 44 minutos. Então, hoje, correndo e caminhando, eu percorri um total de 8 km e treinei 30 minutos de calistenia. O tempo total de treino que deu, 2h30. Então, o meu treino tem parte leve, tem parte mais intensa. Cada dia varia. E dentro do mesmo treino, eu também vario a intensidade. Mas geralmente o tempo é mais ou menos isso daí. 2 horas de treino, 2h30. Às vezes pode ser que passe um pouquinho, às vezes pode ser um pouquinho menos. Mas é sempre mais de 1h30. Porque eu gosto de me movimentar bastante, eu gosto de treinar. E aí essa é outra coisa do meu corpo, meu laboratório, que eu busco não esgotar o meu treino. Tipo, eu não faço o meu treino assim para acabar com o meu corpo num treino só. Eu faço coisas até a falha? Faço exercício até a falha. Eu faço treino HIIT? Faço treino HIIT. Só que eu sempre deixo um pouquinho ali no tanque. Eu não esgoto o meu tanque todo. Então, por exemplo, eu vou fazer o treino HIIT, eu sei que eu conseguiria fazer assim, dando o meu máximo, uns 12 tiros. Para quem não sabe o que é treino HIIT, um resumão é isso daqui. Eu pego uma ladeira, começo debaixo dessa ladeira, ó, meu braço é a ladeira. Eu começo aqui, corro, chegou em cima da ladeira, caminho devagar. Chegou embaixo da ladeira, corro, o mais forte que eu consegui, assim, ó, foguete, vira um foguete, ó o André lá voando, pá, chegou lá em cima, tô assim, volto caminhando, volto descansando, chegou lá embaixo, vou lá em cima de novo. Isso chama treino HIIT, treino de alta intensidade intervalado, onde você vai no seu pico
da sua capacidade cardiovascular, coração e pulmão. O coração, isso é ótimo para melhorar a oxigenação, melhorar a sua capacidade pulmonar, cardiovascular, sua capacidade de correr também. Quando você faz treino HIIT, você consegue correr mais rápido de forma moderada. E o treino HIIT também me dá uma sensação de bem-estar, de endorfina, assim, ó, de relaxamento maravilhosa. É um treino que eu faço sempre? Não, faço de vez em quando. Tem que ter o equilíbrio. Não adianta fazer treino HIIT todo dia. Faço de vez em quando. Tá? Como eu falei, eu não gosto de esgotar o meu corpo de uma vez. Então se eu aguento fazer 12 tiros, né? 12 vezes indo rápido, o mais rápido que eu conseguir, eu não chego em 12. Eu deixo ali 8, 6. Eu sempre deixo no meu tanque ali. Por quê? Para eu poder conseguir treinar no outro dia. Tá bom? E aí o que vai contar é a soma desses treinos ao longo do mês. Ao invés de eu fazer tudo de uma vez só, eu pico isso ao longo do mês. Eu gosto muito de fazer isso. Já fiz o treino, eu vou acabar comigo hoje. Né? Aí descansa 1, 2 dias. Aí acabo comigo. Aí descansa 1, 2 dias. Isso vai variar. Cada pessoa vai encontrar a melhor resposta para si mesma. Às vezes você não tem esse tempo que eu tenho para treinar. Isso para mim é uma coisa muito importante. Então por isso, ao longo da minha vida, isso daqui é uma coisa assim que eu... olha, difícil eu abrir mão, hein? Para eu abrir mão dessa minha rotina matinal de acordar e fazer exercício, porque todo o resto da minha vida eu coloco para isso. E aí entra a rotina de sono, porque eu gosto de treinar quando a cidade está em silêncio. Eu não gosto de treinar depois que o dia amanheceu, já perco amanhã, não. Eu gosto de acordar ali, vamos colocar 4 horas da manhã. Acordei 4 horas da manhã, já vou correr, e aí eu treino, a hora que deu 6, 6 e meia, eu estou voltando para casa. A hora que a cidade está se movimentando, eu estou voltando para casa. Claro, para mulher às vezes vai ser difícil isso, né? Mulher sair de madrugada para a rua. Como eu falei, tem que adaptar. Cada um vai adaptar o que for melhor para si. Mas para mim é maravilhoso, porque está tudo silêncio, eu tenho muitas ideias criativas, eu levo meu celular, às vezes um bloquinho de anotação, e faço várias anotações com um monte de ideias. Então é um momento assim muito legal para mim. Quando eu faço caminhada, eu gosto de fazer um diário também. Eu gravo um diário onde eu falo comigo mesmo, falo abertamente tudo que eu quiser falar. É muito bom colocar para fora as nossas ideias, pensamentos, emoções, as coisas nossas mais íntimas. E ninguém melhor do que nós mesmos para nos ouvirmos. Então essa é uma coisa assim que eu faço há muito tempo, de fazer diário. Só que ao invés de ficar escrevendo, que leva tempo e é chato, né? Eu gosto de falar. Então eu falo, né, já gravo ali, e depois se algum dia quiser ouvir eu ouço. Então essa é a minha rotina de sono. Vou dormir entre 8 e 9, 9, 9 e meia. É uma coisa variável. Eu estou cada vez mais tentando deixar cravado assim, sabe? Para deixar um negócio cravado. E estou encontrando o equilíbrio, mas é isso daí. 9, 9 e meia no máximo. Acordo ali, 4, 5 no máximo. Às vezes eu acordo antes das 4. Por exemplo, essa noite eu acordei antes das 4. Essa noite, cara, só pra você ter ideia, eu acordei 1 e pouco. Eu fui dormir 8 horas, acordei 1 e pouco, mas acordei assim, renovado. Fiz algumas coisas e fui treinar. Às vezes eu sinto a necessidade de tirar um cochilo durante o dia, depois do almoço. Às vezes eu sinto. E aí eu tiro esse cochilo e me regenero. E aí chega a noite, eu vou dormir. Então, nessa metodologia, eu tenho que falar não para muitas coisas. Então muitos amigos vai querer sair de noite, para mim não vai funcionar. Eu já testei sair de noite, abrir as sessões, olha, vou ser sincero com você. Tem algumas coisas na minha vida que precisam ser inegociáveis, que eu tenho que abrir mão de tudo em nome delas, porque senão quem se prejudica sou eu. Então uma das coisas que é inegociável é sono, alimentação. Eu não posso mudar a minha rotina de alimentação e de sono por causa de outras pessoas. Nessa parte eu preciso focar completamente em mim, porque já tentei abrir exceções e não dá certo, cara. Não dá certo. Por exemplo, se eu vou fazer alguma coisa que eu não durmo de madrugada, depois, cara, vai muitos dias para eu me recuperar. Eu perco toda a rotina, meu corpo se desestabiliza todo, até eu voltar para aquela rotina, sabe, de o dia ficar normal e você sentir sono na mesma hora, comer na mesma hora. Desregula tudo, cara, desregula tudo. Isso vale também para comer outras porcarias.
Então tem algumas coisas que a gente tem que saber simplesmente falar não. Então essa é a minha rotina de sono. Pulando para outra coisa de alimentação é o sal. Ah, o sal, qual que é a recomendação de sal? 5 gramas, né? Recomendação geral dos nutricionistas, recomendação das diretrizes, 5 gramas de sal por dia. Olha, na carnívora, tem gente que fala, consuma 10 gramas de sal na carnívora. Eu entrei nessa onda aí. Sabe o que acontece? Adivinha? Eu me lasco. Eu não preciso de muito sal. Na verdade, eu não preciso de quase nada. Eu estou até desconfiando que eu nem preciso do sal. Quando eu começo a consumir mais sal, e nem chega perto dos 10 gramas, hein? Fica ali, sei lá, no máximo 5 gramas. Pra mim já é bastante. Eu acordo assim, ó, aqui com o olho inchado, sabe? Aqui, ó, embaixo do olho inchado. Começo a me sentir mal. O sódio e eletrólitos no seu organismo, que controla a comunicação entre as suas células nervosas musculares, ou seja, tem o músculo lá, né, tem as células nervosas, os seus nervos, ele começa a se comunicar um com o outro, precisa dos minerais, magnésio, sódio, potássio. Quando a gente perde muitos minerais, nossos músculos começam a ter cãibra, a gente começa a perder fluidos, né, e a gente começa a ter cãibra. Entre outros sintomas, como fraqueza, cansaço, piora o seu sono. Então quando você perde eletrólitos, você perde também fluidos corporais, né? Você começa a murchar, você começa a ter cãibra, piora o seu sono, piora, sente fraqueza, às vezes sente mais indisposto. Por quê? Porque você está desidratado. E às vezes essa desidratação é por causa de falta de água, ou às vezes é porque o seu corpo eliminou muitos eletrólitos. Você pode ter suado numa sauna, ou a dieta carnívora, uma dieta baixa em carboidratos. A gente sabe que uma dieta baixa em carboidratos, se você zerar carboidratos, seu corpo começa a eliminar fluidos, e aí elimina muitos minerais, você pode ter problemas de eletrólitos. Como eu falei, tem pessoas que têm isso no começo. Eu gravei um vídeo sobre isso aqui, que eu falei assim, olha, esse erro quase arruinou minha carnívora, né? Depois você pode ver o vídeo. E aí eu recebi um monte de comentário, com um monte de sugestão. Aumenta o sal, põe sal com limão. Testei tudo isso. Põe caldo de osso, testei tudo isso. Caldo de osso, sal, limão, sal com limão, aumenta o sal. E é o seguinte, se você consumir sal demais, o seu corpo vai querer jogar fora. E aí você pode ter problema de eletrólitos. Simples assim. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Tem pessoas que têm mais deficiência de sódio. E aí ela precisa consumir mais sal, porque senão, se você está com falta de sódio no seu organismo, seu corpo não vai conseguir segurar a água que você bebe e aí você desidrata. Então você entendeu que pouco sódio no organismo ou muito sódio no organismo vai te desidratar. Os dois extremos vai te desidratar. Se você consumir pouco sódio, seu corpo não segura. Se você consumir muito, seu corpo tem que eliminar e junto sai água. Entendeu? A pergunta é, tem sódio na carne? Tem sódio na carne. A carne tem os minerais que teoricamente era para dar conta, né, dos nossos eletrólitos. Só que aí na carnívora a gente vê um monte de gente falando, não, aumenta o sal, come 10 gramas, um monte de gente tomando água com sal o dia inteiro. Olha, pra mim, isso eu não sinto que isso seja certo. Pra mim, se você tomar água com sal, não estou te atacando, não estou falando que você está errado. Aqui é meu corpo, meu laboratório. E é meu, do André, tá bom? Seu corpo pode funcionar diferente com sódio. Simples assim. Pra mim, o sódio eu testei. Não funciona. E aí tem um médico, que ele chama o Dr. Anthony Schaff, que eu já falei dele nesse vídeo. Ele fala, olha, no começo eu consumia mais sal, hoje eu não consumo mais sal. Então esse médico, o Dr. Anthony Schaff, ele está na carnívora há 5, 6 anos, só carne vermelha, sal e água. Só que hoje em dia ele falou assim, ó, sal eu não consumo mais. No começo eu consumia, só que agora não mais. E ele fala assim, olha, qual que é a quantidade de sal? Sal a gosto. Qual que é seu gosto? Seu paladar vai dizer o quanto está precisando de sal. Ele fala, hoje em dia meu paladar não gosta mais de sal. Então eu como sem sal, para mim o sabor está ótimo. E eu sou uma pessoa assim. Pode ser que eu precise, eu tenho sal aqui,
Se eu sentir que eu estou precisando, eu vou consumir. Simples assim. Só que é uma experiência pessoal a questão do sal, tá bom? Então não fique triste porque o sal não funciona para mim. Pode ser que isso mude, pode ser que mude de ideia, mas pelo menos pelos testes que eu tenho feito nos últimos meses e nos últimos anos, não dá muito certo. Eu acabo ficando inchado, o que mostra que eu não estou precisando, né? Meu corpo está querendo eliminar. Meu corpo já está tendo sódio o suficiente ali. Então cada pessoa vai ter a sua particularidade. E aí o que mais, né? Essa parte dos eletrólitos, de sentir cãibra, fadiga, piorar o sono, que nem o Paul Saladino teve esses problemas, ele tentou solucionar de outras formas, não conseguiu. Na dieta carnívora, hoje em dia a gente vê lançamento de suplementos, né, como eletrólitos. Na gringa a gente vê bastante disso. E se fala muito de eletrólitos. Por quê? Porque o corpo perde fluidos. Algumas pessoas podem ter problema, outras podem não ter. Que nem eu falei, Dr. Anthony Schaff, Dr. Shawn Baker, que estão aí 5, 6 anos na dieta carnívora, eles dizem que não tem problemas com eletrólitos. Já o Dr. Paul Saladino falou que tem problema. E tem outras pessoas que falam que tem problema. Então a gente vê aí, pode ser uma diferença de organismo, pode ser inúmeros fatores que a gente nem sabe. No final das contas, a gente quer tentar resolver e deixar a coisa da melhor forma possível. Qual que foi a melhor solução que eu encontrei para eletrólitos? Foi frutas. Só que frutas de forma moderada. Que nem eu falei para você, se eu como 1 milhão de fruta, isso aí me joga do outro lado. É igual sal. Pouco sódio no organismo te joga para o mesmo lado que o excesso de sódio no organismo. Então a questão das frutas, o que eu estou fazendo? Por exemplo, ontem o que eu fiz? Ontem eu comi o almoço, não, perdão, eu tomei o café da manhã e depois comi o almoço. Café da manhã foi 400 gramas de peixe, filé de mapará. Se você não conhece o mapará, é uma delícia. Se você está aí comprando tilápia, pagando R$50 o quilo da tilápia, R$40 o quilo da tilápia, compra o mapará. Mapará aqui é R$25 o quilo. Eu acho ele 10 milhões de vezes mais gostoso que a tilápia. Porque ele é sutil e ele é gorduroso. Ele tem o que a tilápia não tem no filé. O filé de mapará. Paguei R$25, 800 gramas. É um pouquinho mais que 25 o quilo, né? É que os pacotes de peixe eles jogam um pouquinho para baixo ali, são espertos. Mas se você gosta de peixe, é que peixe eu costumo não comer sempre, né? Que nem eu falei pra você, importa muito o alimento do seu alimento. E peixe hoje em dia é pura ração, né? E aí eu comi, a primeira refeição foi peixe, e depois a segunda refeição foi 220 gramas de cupim, bem gordo, e 300 gramas de manga. Manga, não é a manga palmer, tá? A manga palmer tem muito mais carboidrato, tem agrotóxico, e de vez em quando eu como fruta com agrotóxico? Como, mas eu procuro comer o mais orgânico possível. Então eu estou conseguindo manga orgânica direto do pé, porque a fruta madura direto do pé é diferente da fruta que foi colhida verde e depois foi amadurecida de forma artificial, jogando ali em cima, é um pó branco. Se você sabe o nome desse pó branco aí, deixa qual que é o nome desse pó branco aqui no comentário. Você vai ver que às vezes você compra uma manga, ela vem meio esbranquiçada, aquilo ali foi colocado para ela madurar. Ela não madurou de forma natural. Então, a fruta que você colhe do pé, totalmente diferente da fruta de mercado, em questão de vitaminas, de maturação, de 1 milhão de coisas, gente, 1 milhão de coisas. Então, essa manga que eu pego é a manga rosa, ela tem muita fibra, ela tem bastante semente e ela tem pouca carne. Deu aí em torno de uns, se eu acredito, uns 40, 50, 60 gramas de carboidrato. Alguém me corrige aí nos comentários se está errado. Deu mais ou menos uns 300 gramas da manga pura, né? Eu pesei ela sem semente, sem casca ali. Então eu estou fazendo teste. O meu teste é menos de 100 gramas de carboidrato, como que eu me sinto? Olha, me senti bem. Me senti bem. Os meus músculos, minha pele, que nem eu falei pra você. A minha aparência, meu sono, os meus músculos ficam com mais glicogênio, porque eu retenho mais líquido, né? O carboidrato ele ajuda você a ficar mais hidratado, porque
Tem o fato da insulina dar uma aumentadinha ali, e isso ajuda você a segurar mais eletrólitos. Tem o fato de também os seus músculos guardarem o glicogênio, e quando o organismo estoca o glicogênio, tem ali estocado água também. E isso hidrata os seus músculos. Eu senti que era isso, meu músculo estava ficando seco, sabe? E aí dava cãibra. Não tinha comunicação elétrica ali no músculo, e o músculo fica todo zoado e de repente ele começa, né? Teve um dia, há muito tempo atrás, aí no começo da carnívora, que eu acordei assim de madrugada. Nunca tinha tido isso na minha vida, gente. Suponha que meu antebraço é minha panturrilha. O que aconteceu com a minha panturrilha foi isso daqui, ó. Cara, parecia que estava fazendo isso aqui, ó, com a minha panturrilha. Fazendo isso e fazia isso aqui também, torcia e fazia isso. Insano. Eu acordei gritando assim, ah! Aí eu já puxei meu pé aqui. É uma dor insana. Insana. Eu nunca tinha tido isso na minha vida. Nunca. Eu achava que cãibra era outra coisa. Nesse dia eu tive uma cãibra. E tem gente que tem muito disso daí na carnívora. E tem gente que tem isso daí até no estômago. Quando a cãibra começa a ficar ruim, dá até no estômago. É loucura, gente, é loucura. Então, na questão das frutas, André, o que você acha das frutas para mim? Olha, eu acho o seguinte, cada pessoa vai ter que testar. Muita gente chega na carnívora e precisa às vezes de um tempo de baixo carboidrato. Eu vejo médicos que receitam low carb, especialistas falando isso, falando assim, olha, se você tem um metabolismo maravilhoso, você não tem mais doença, sua insulina está normal, né? Você está tendo um metabolismo assim normal, não é uma pessoa diabética, não tem síndrome metabólica, para você talvez reintroduzir carboidrato de forma consciente possa ajudar. Agora, uma pessoa que está toda zoada, diabética, está doente, está precisando de um processo de cura, para ela o carboidrato não vai fazer bem. Ela vai precisar ficar zero carboidrato um tempo ali. Que nem eu falei pra você, carboidrato é bom, carboidrato é ruim. Depende. Isso vai depender. A gente tem que testar e ver. A gente tem que saber a nossa condição. A maioria das pessoas que chegam na carnívora, elas chegam assim, olha, elas buscaram várias formas de cura e elas chegam na carnívora assim, com muitos problemas, que nem eu cheguei. Depois que você ultrapassa a barreira do problema, que para mim era depressão, não era diabetes, não era síndrome metabólica, se bem que a gente pode falar, né, que era uma síndrome metabólica que causava depressão, mas enfim, também associada com deficiência nutricional. Depois que eu passei dessa fase, eu já vi, meu corpo começa a pedir, eu já vi que comendo eu me sentia melhor. Então é uma questão de testar. Não é carboidrato é vilão, carboidrato é mocinho. Não, gente. A gente tem que saber onde a gente está, para onde a gente vai e do que a gente precisa. O que vai ser bom para um, às vezes não vai ser bom para outro. Para um, carboidrato vai ser bom. Para outro, vai ser ruim. Então, só testando para saber. Agora vem um aprendizado, hein? Um aprendizado muito forte. Esse aprendizado é em relação a fome. Em relação à fome. Isso mesmo. Eu percebi o seguinte, que eu estava acostumado, isso vem do veganismo, porque eu estava desnutrido, eu comia o dia inteiro, comia demais. Agora eu percebi o seguinte, que eu tenho que comer quando eu estou com fome. Eu tenho que esperar a fome chegar e eu não posso me exceder na quantidade de coisa que eu estou comendo. Eu posso até falar mais disso em outros vídeos, por quê? Eu falei pra você nesse vídeo que ontem eu estava me sentindo meio assim, né? Não estava num dia bom. E aí eu descobri que é porque eu estava comendo demais. Quando você come demais, seu corpo fica cansado. Isso aí vai deixar você menos produtivo, vai deixar você querendo ficar mais deitado. Então a gente tem que saber a quantidade certa de comer. Então às vezes é interessante a gente se perguntar, eu vou comer agora porque eu estou com fome ou eu vou comer por hábito? Vou comer porque estou me sentindo mal, eu vou comer para assistir alguma coisa, eu vou comer por, sei lá, qualquer motivo que não seja a fome mesmo. Porque senão o que você colocar ali que seu corpo não precisa, ele vai ter um trabalho extra, né, para metabolizar e eliminar isso daí. Esse trabalho extra vai tirar a sua energia, o seu bem-estar, vai piorar o seu sono, vai diminuir a sua produtividade, a sua criatividade. Por isso que
um dos pilares assim, para mim, do meu corpo, do meu laboratório, é esse equilíbrio da alimentação. E a maioria das pessoas que chega na carnívora chega de uma alimentação zoada, compulsiva, comeu um monte de porcaria. Então a gente meio que perde essa sintonia com o nosso organismo, do que realmente ele precisa, a sintonia com a fome de verdade. Então uma coisa que eu estou fazendo é café da manhã e almoço. Por que eu não como de tarde ou à noite? Porque isso piora o sono. Essa é uma dica do Brian Johnson que eu falei para você lá. Aquele milionário que testa o corpo dele inteiro, mede tudo ali, faz todos os exames. E ele fala isso, ele fala, olha, se eu como o almoço e depois eu não janto, é o melhor sono que eu tenho. Então esse é o jejum intermitente que eu faço. Eu como no almoço, pode ser que eu como café da manhã, vai depender. Mas café da manhã, almoço ou só o almoço e aí vou comer no dia seguinte. De vez em quando eu faço uma refeição pequena ali, de tarde. Mas nada que vai influenciar meu sono, nenhuma refeição principal, coisa pouca. Sabe quando você está sentindo fome mesmo, assim? Fome de verdade? Mas uma coisa importante é não comer por hábito. Tá sem fome? Não come. Espera chegar a fome. Deixa, né, vai se acostumando a sentir fome. Tem uma frase, um ditado, né, que os japoneses falam muito disso. Para você se levantar da mesa, um dos segredos da saúde é se levantar da mesa com fome. Uma das coisas que eu estou percebendo em mim é, por exemplo, ontem eu fiz o peixe, comi o peixe. Só que eu venho de uma alimentação vegana onde eu acostumava a comer muito. E você perde essa noção de que agora você tem que comer menos. Tem o hábito ali enraizado na sua mente. Então eu acabei de comer os 400 gramas de peixe, já falei, vou comer mais. Já fui lá, peguei o cupim que estava congelado, piquei, né, descongelei, piquei. Assim que eu terminei de picar o cupim, o que aconteceu? Estava sem fome. Olha, se eu fosse comer esse cupim, só ia ser ruim para mim, porque eu ia me exceder. Então, tenta fazer, né, pelo menos a dica que eu falo para mim, tenta fazer comer menos, tenta jogar por baixo, e aí vai vendo como seu corpo reage. Vai pesando, estou perdendo peso? Se seu objetivo for perder peso, ótimo. Estou ganhando peso? Né? Se seu objetivo for ganhar peso, ótimo. Vai ajustando de acordo com o seu objetivo. Se você quer ganhar peso ou manter o seu peso, você vai comendo. Você pesa. Você vê que está perdendo peso, você vai fazer o quê? Você vai aumentar a quantidade que está comendo. Então, às vezes a gente vem de uma dieta compulsiva, de uma coisa muito louca, né? A gente quer começar o máximo possível. Não, vou comer o máximo possível. Às vezes a pessoa vem do veganismo, desnutrida, né? vem comendo um monte de carne, um monte de gordura. Tudo bem, pode até ser assim por um tempo, mas depois a gente tem que equilibrar. E o que eu estou fazendo agora é, me peso todo dia, tento comer o mínimo possível para não tirar essa energia produtiva do meu dia a dia, essa criatividade, o meu sono bom, porque o mais importante para mim é isso, gente, é produtividade, sono, eu me sentir bem. Eu quero toda a minha rotina de sono, atividade física, treino, é para me deixar o máximo de bem-estar. E eu percebi que se eu como sem fome, se eu ultrapasso a quantidade que eu preciso ali, pum, piora tudo. Piora tudo. Então eu estou fazendo isso daí, essa rotina. Essa é uma coisa muito importante, que é a rotina, ter uma rotina, que o seu corpo se acostuma com aquela rotina, fica fácil e você consegue fazer alterações que vão te dizer, vão te dar resultados. Né? Agora, se você dorme num dia, meia-noite, no outro dia você dorme 8 horas, no outro dia você nem dorme, vai dormir 5 horas da manhã, como que você vai saber? Teu organismo está maluco. Tendo a rotina certinha ali, você consegue ir fazendo ajustes finos. E esses ajustes finos é o que vai deixando a gente mais perto do equilíbrio. Né? A gente não quer dormir demais, nem dormir de menos, nem comer demais, nem comer de menos, nem treinar demais, nem treinar de menos. É o equilíbrio. E esse equilíbrio é o princípio-chave do meu corpo, do meu laboratório, onde cada um vai precisar encontrar. Tem pessoas que estão mais doentes,
Às vezes vão precisar passar mais tempo em cetose. Às vezes a pessoa pode viver a vida inteira em cetose. Cara, não sei, tem relatos aí de carnívoros de longa data. Não sei o que eles comem aí também fora da internet. No final das contas, são muitas coisas pra gente pensar que a gente vai ter que testar. E eu estou aqui repartindo com você a minha experiência. Outra coisa é, a atividade física melhora demais a minha digestão. Assim, não tem nem que falar nisso, né? Outra questão é o mel. Olha, mel não é uma coisa assim que... Olha, eu senti que não funciona muito bem pra mim não. Fruta com fibra, um pouquinho assim, começando por baixo, que nem eu falei pra vocês, testando aí menos de 100 gramas por dia. É o que eu estou fazendo e tá dando bom. Tá dando bom. Eu vou manter vocês atualizados aqui, tá? Quais alimentos carnívoros que eu como? Outra coisa na questão de teste. Eu não me dou bem com porco, frango, ovo, laticínio. Então para mim tem que ser carne vermelha. E peixe. Só que peixe é aquilo que eu te falei, né? Come muita ração. E também eu não me sinto muito nutrido com peixe não. De vez em quando é bom. Eu sinto a vontade, eu como. Mas a base da minha pirâmide alimentar, quase toda ela ali, é carne vermelha com gordura. Tá bom? Então é carne vermelha com gordura. Eu compro a gordura de boi separado, compro a ponta da costela minga, que é só pura gordura. Compro a parte do cupim que tem mais gordura. Chego em casa, eu pico ali e aqueles pedaços ali eu acrescento junto com a minha carne vermelha. A gordura é muito importante para mim. Já testei diminuir a gordura já, não dá bom. Como eu falei para vocês, a rotina é importante. Outra coisa é o intestino. O meu intestino estava bem zoado no começo, né, nos primeiros 2 meses, 3 meses. Eu estou indo para o 6º mês agora, de uma dieta majoritariamente carnívora. Meu intestino ficava mole, de repente ficava duro que nem pedra, assim, horrível, horrível. Agora parece que normalizou. O intestino é um negócio chato de normalizar, parece que vai um tempo, hein? O que eu falei para vocês que eu ponho nessa água aqui é o Lugol. Então, o Lugol não é uma coisa que eu suplemento sempre, tá? Eu pesquisei o que é recomendado o Lugol. O Lugol recomenda que se tome 2 gotas por dia. Só que o problema é o seguinte, 2 gotas por dia tem 5.000 microgramas de iodo. 5.000. A recomendação diária é 150. Ah, mas a recomendação diária é baixa, no Japão eles consomem bastante. Tá, eles consomem bastante. Mas, se eu não me engano, no Japão é 1,3 microgramas que eles consomem. 1,3 miligramas. Que é 10 vezes mais do que a recomendação que a gente está aqui. Aqui é 150, lá eles consomem 1.500. Só que a gente vai consumir 5.000 direto do suplemento. Então muita gente questiona isso daí. Ah, mas o iodo é eliminado pela urina. Cara, eu tento fazer assim, ó, na questão de suplementos, que é o que eu estou falando aqui agora. O mínimo possível. Se tem que ficar suplementando, se eu vou precisar, sei lá. Para mim não parece muito certo. Sabe? Por que meu corpo não está funcionando naturalmente? Ah, porque está deficiente nos nutrientes aqui e ali. Ah, beleza. Aí a gente faz o exame, vê o que precisa suplementar, faz mais exame. Então eu preciso fazer exame da minha tireoide. Esse iodo que eu estou tomando aqui, o que eu faço? Eu recebo o galão de 20 litros de água. Nesse galão de 20 litros de água, eu pingo 1 ou 2 gotas de Lugol. Esse Lugol se dilui em 20 litros de água. Aí, o que acontece? Eu bebo 20 litros de água em 1 semana, mais ou menos. Às vezes menos. A média que eu vou consumir, então, de Lugol é bem baixa. Eu vou consumir, agora eu estou consumindo acho que uns 700 microgramas de iodo. A recomendação é 150. Então eu já estou acima, hein? Já estou umas 4 vezes mais. Só que eu faço isso, vou fazer isso essa semana. Depois eu não vou mais suplementar, vou esperar um tempo, às vezes pingo 1 gota. Então eu estou diluindo 2 gotas de Lugol. O que as pessoas às vezes tomam por dia, eu estou tomando em 1 semana e de forma esporádica. Também estou testando, preciso fazer exame. Tá? Então esse é um suplemento que eu estou tomando, mas tomo e paro de tomar. Outra coisa é o selênio metionina,
que eu tomo também de vez em quando. Eu tenho selênio e metionina, que é justamente para poder absorver, só que eu preciso fazer meus exames de selênio, de iodo. Será que eu estou precisando? Então essa é uma coisa que eu estou fazendo por minha conta e risco, mas na prática o que eu acredito e o que eu estou implementando na minha vida agora é exame. O que deu no exame? Para de tirar suplemento da sua cabeça. Para mim, né? Tô falando comigo mesmo. Para de tirar. Porque o que acontece? A natureza, ela traz os minerais, ela traz tudo ali de forma equilibrada. Um mineral precisa do outro, que precisa do outro, que precisa do outro. Se você desbalanceia um, desbalanceia todos os outros. Né? Não é verdade? Se você desequilibra um ali, porque aqui eu estou colocando um só. Ah, mas esse daqui precisa do selênio, então eu tomo o iodo, tenho que tomar o selênio. Mas aí o selênio não precisa de outro, que não precisa de outro, e se eu colocar demais? O que acontece é só você pesquisar, os médicos vão falar para você. Quando você desequilibra o seu organismo de nutrientes, de minerais, uma coisa que você puxa ali pode estragar a outra. Então a questão é exame. Que nem eu falei para você, eu errei nisso do exame. Por isso que eu estou consumindo bem pouco aqui o iodo. É só por desencargo da consciência mesmo, porque a maioria das pessoas consome iodo do sal, só que como eu falei para você, o sal eu estou diminuindo, tirando, e o iodo é muito importante para a tireoide. Só que vou fazer exame, vou parar com esse negócio de suplementar sem saber se está precisando ou não. O magnésio é uma coisa que eu estava suplementando e eu tenho meus questionamentos, porque a falta de magnésio ela vai te dar cãibra, né? Só que aí eu estava suplementando muito. E aí você suplementa muito, seu corpo tem que eliminar, acaba dando desequilíbrio. E aí? E aí se eu tive problema de eletrólito porque eu suplementei demais o magnésio? E aí causou um desequilíbrio no meu organismo. Então não estou suplementando magnésio, vou fazer teste, vou fazer exame, se precisar. Então a única coisa que eu estou suplementando agora, de vez em quando e muito pouco, é Lugol e selênio. Só, de vez em quando, tem hora que eu paro. Tá bom? O sal eu estou também diminuindo, tirando, vou ver aí como meu corpo reage. Meu corpo parece funcionar com pouco sal. Quanto que eu tomo de água por dia? Uns 4 litros. Só que aí também, agora eu estou comendo fruta, a fruta ela tem muita água. Então, quanto será que dá? De água que eu bebo mesmo, dá 4 litros. Dependendo do tanto de fruta que eu consumir, vai ter mais a água das frutas ali também. Por exemplo, ontem foi 300 gramas de manga, então a gente pode colocar aí, a manga é quase toda, a fruta ali é quase toda de água, então coloca aí mais uns 300 ml de água. Então pode descartar, né? 4 litros e meio de água por dia, mais ou menos. Vai variar, tá um dia mais calor, foi um dia que eu corri mais e suei mais, mas normalmente tem girado em torno no mínimo de 4 litros por dia. Como eu falei para vocês, eu faço o jejum e eu sinto que é importante demais. Essa é uma coisa que eu não falei, que é importante. E que eu fazia era snacks, sabe, ao longo do dia. Ah, eu como uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Cara, eu percebi que faz toda a diferença faça a refeição. Fez a refeição, acabou. Acabou. Vai comer na próxima refeição ou no outro dia. Simples assim, o corpo funciona muito melhor. Deixa o corpo digerir, deixa o corpo eliminar, porque senão fica colocando, fica trabalhando, gastando energia, digerindo, e aí eu perco energia para produzir, perco energia para viver a vida, perco energia para gravar vídeo, para tocar meu violão, para cantar, para fazer empreendimentos, não é? É ou não é? O que a gente quer? A gente quer viver ou quer ficar deitado numa cama ali, comendo? Hoje em dia a gente vive muito isso, deita na cama, come e assiste. Deita na cama, come e assiste, 2, 3 horas por dia ali, coisa que nem está te ajudando em nada, coisa que está atrapalhando a nossa vida. E a gente entra nesse... Eu estou falando por mim, por muito tempo eu vivi isso. Por anos. É até difícil de lembrar, para falar a verdade. Então, é por isso que eu falo para você agora. Para mim é muito importante comer na refeição principal, acabou. Não fica beliscando. Se eu beliscar uma fruta aqui, daqui a pouco estou beliscando outra, daqui a pouco estou comendo mais carne, daqui a pouco já comi além do que eu precisava. Não. Eu preciso ser assim, ó.
militar comigo. Horário de dormir, acorda, treina, pesa, come, pesa o que come, vê o quanto comeu, preciso saber quanto que eu comi, vejo qual é o resultado, no outro dia vejo meu peso, vejo como está meu sono, meu humor, tudo aquilo que eu falei para você aqui já. E eu tenho uma coisa muito importante para falar para você, que é, deixa o seu like e deixa um comentário. Eu estou muito feliz, gente, olha, muito feliz mesmo. Eu não tenho palavras para agradecer todos os comentários que vocês estão deixando aqui. Às vezes eu não consigo responder todos, mas eu leio seus comentários. E lendo seus comentários, às vezes eu não respondo para você, mas eu trago aqui, ó, eu anoto e trago aqui e gravo o vídeo, porque aí eu respondo para você e respondo para todo mundo. Tá? Às vezes em vídeo eu consigo responder até melhor, falar mais do que eu escrevo no comentário. Então é muito importante que você deixe a sua sugestão, a sua crítica, a sua experiência aqui na seção de comentários. A gente está com uma comunidade aqui, ó, muito forte. Olha, eu estou amando os comentários de vocês, cada um dando suas ideias, suas sugestões, porque as pessoas chegam aqui, assistem o vídeo e elas veem os comentários e elas aprendem mais ainda com o vídeo, com os comentários, e a gente troca a figurinha e a gente cria essa comunidade, essa nossa turma aqui, essa turma que quer melhorar a saúde, essa turma que quer ter uma vida maravilhosa, ter uma saúde de ferro. E estamos junto demais, gente. Então é muito importante que você sempre deixe seu comentário aí. Nem que seja só um coraçãozinho, um joinha, já ajuda a divulgar mais esse vídeo para outras pessoas. Beleza? Claro, né? Se inscreve no canal, clica em se inscrever aqui para você não perder a continuação dessa novela. E claro, agradeço demais a sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.